ele que está sempre comigo no Saúde Você, há muitos anos trazendo informações importantes para você que está em casa. E nós falamos com pneumologista, falamos sobre a importância do acompanhamento médico-psiquiátrico e agora Dr. Primo Paganini, médico psiquiatra no Saúde Você. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Dudu, e você? Tudo Prazer estar aqui. ótimo. Eu fico sempre feliz quando eu te vejo, né? Eu também. Quando não é no consultório, é no programa. Doutor, a gente já bateu um papo nos bastidores, a gente vem conversando muito sobre a questão emocional das pessoas pós-Covid, né? Inclusive eu fui um caso, né, que o senhor cuidou e estou muito bem, mas eu confesso que realmente afeta demais. Como que está hoje, doutor, essa situação psicológica das pessoas que tiveram Covid? Porque a gente teve um ano com muitos casos, né? Tem diminuído, mas muitos casos. Como que está a relação da psiquiatria com essas pessoas que tiveram Covid? Muito próximo, acho que são dois cenários. A gente pode até falar de quem teve o Covid e quem não teve o Covid, mas que teve o problema da pandemia. O que acontece? O vírus, ele gosta muito do cérebro, então ele acaba inflamando o cérebro. Por isso que os pacientes que apresentaram Covid, infecção por Covid, acabam tendo problema de memória, de concentração, de raciocínio, depressão, ansiedade, irritabilidade, agressividade. E aqueles que não tiveram Covid passaram pelo estresse da pandemia. E esse estresse constante também altera o funcionamento do cérebro, por isso que as pessoas ficaram tão agressivas, tão irritadas, tão ansiosas e tão deprimidas também. Então, nos dois cenários, o Covid acabou impactando na saúde mental. Não, e a gente teve um caso, é bom a gente até falar aqui, muito próximo, de uma pessoa que nos procurou, né, e a gente conversou com o senhor, que teve síndrome apática pós-traumática, né, e até para quem está em casa, o doutor pode explicar um pouquinho o que é isso, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, a pessoa não está nem ligando o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, mas na verdade aquela pessoa está doente. Exatamente, exatamente. O vírus, ele acaba interferindo com as substâncias que dão a motivação, que dão interesse, que dão energia, que dão o pique. Então a pessoa fica extremamente desmotivada, ela fica apática mesmo. Isso está muito ligado a essa inflamação que o vírus faz no cérebro. A mesma inflamação que a gente tem na unha, que a gente tem no dedo, que a gente tem na coxa quando leva um chute, acontecendo no cérebro. Então você imagina a lesão que acaba causando no cérebro. O vírus acaba lesando muito o cérebro das pessoas. Doutor, o que foi mais comum nesse período de pandemia, né? Falando ainda de Covid e não do caso de pandemia, que eu ainda vou entrar nesse assunto, mas de pacientes pós-Covid. O que o senhor percebe que realmente assim foi evidenciado como o que mais afetou? As pessoas ficaram mais ansiosas, mais deprimidas, mais apáticas? Qual foi o sintoma que foi mais diagnosticado? As três coisas, Linda. Depressão, ansiedade, apatia e às vezes na mesma pessoa. Aqui nós estamos falando da pessoa que teve Covid. Sim. Na verdade, a mesma pessoa pode apresentar os três sintomas. Então, você imagina o grau de sofrimento dessas pessoas e quem está em volta, quem está por trás ali, acaba sofrendo também, de presenciar isso aí, né? E não é de propósito, Duda. É lesão que o vírus causa no cérebro. Ele altera o funcionamento do cérebro. Doutora, eu quero falar de um caso que eu acho que quem está em casa está pensando isso. Nossa, eu tive Covid, mas eu fui assintomático. Nossa, mas eu estou percebendo que eu estou meio estranho, estou meio depressivo. O fato da pessoa ter sido assintomática, ela também pode ter sido afetada na questão emocional por causa dele afetar o cérebro. Sem dúvida, exatamente, foi o que você comentou. Inicialmente a gente pensava que era apenas um vírus respiratório, mas muito brevemente a gente viu que não era assim, era um vírus que acabava pegando todo o organismo. E aí o que foi percebido? A lesão que ele causa no cérebro acaba trazendo depressão, ansiedade e apatia. Demorou um tempinho para perceber, mas aí a gente notou. Isso é importante falar porque eu vejo pessoas, como eu tive um caso gravíssimo de Covid, a intubação, né, e tudo mais, então assim, eu tive todos esses sintomas. Mas teve pessoas que falaram para mim, Duda, você sabe o que você está falando, né, da depressão, da ansiedade? Eu tive Covid, eu não fiquei mal, mas eu percebo que eu tô meio depressiva. E aí me instalou isso. Eu acho que toda pessoa que tem Covid, e independe do grau do Covid ter afetado a questão de sintomas ou não sintomas, o cérebro ele é afetado. Então ela pode não ter faltado ar, mas ela pode ter um problema psicológico. Faz todo sentido o que você está falando, tanto que as pessoas que tomaram vacina e que aí se infectaram pelo Covid não tiveram um quadro infeccioso tão grave, no entanto passaram a apresentar sintomas psiquiátricos, depressão, ansiedade, apatia, irritabilidade. Então mesmo com a vacina, porque a vacina ela está ali para tratar a questão do vírus. Exatamente. Mas se a pessoa contraiu, vai afetar a questão do vírus. O vírus continua sendo inflamatório, inflama o cérebro, altera as substâncias químicas do cérebro e vão embora as substâncias responsáveis pelo interesse, motivação, energia, enfim. Gente, eu tô conversando com um especialista que, olha,
Ele é um especialista extremamente renomado, já faz o programa Saúde de Você há muitos anos, Dr. Primo Paganini, e o currículo dele na área de psiquiatria a gente não consegue nem ler, né? Porque tanta página que parece um livro. Então, ouça a informação de um especialista que veio aqui para trazer para você um conteúdo que pode ajudar a salvar vidas, a salvar famílias, relacionamentos. É isso que eu ia falar, relacionamentos. Eu quero entrar nessa questão do relacionamento. Então, é muito importante você observar, porque às vezes uma pessoa teve Covid em casa, não está sentindo nada, mas ela está depressiva. E aí você passa a ter um problema familiar ou no relacionamento. Doutor, eu tenho percebido que vários amigos, né, têm me ligado. Eu não sei por que eles querem falar comigo. Eu não sei se eu poderia ser terapeuta do amor, ou se é porque eu trabalho com médicos, mas tem me ligado relatando problemas na relação marido e mulher, vários. E que você vê que muitos chegam assim à agressividade, e eu não falo só física, não agressividade verbal, as pessoas se identificando com comportamentos que elas não tinham. A pandemia, independente do Covid agora, a pessoa não teve Covid, ela causou muito isso nas pessoas? Causou muito, tanto que quando a gente vai ver os estudos científicos falando do impacto da pandemia, e não nas pessoas que se infectaram, mas na população em geral, as pessoas ficaram extremamente irritadas, extremamente agressivas, porque esse estresse da pandemia, o isolamento social, ter que ficar muito tempo afastado, não ter tanto contato social, isso é suficiente para gerar muito estresse nas pessoas, e uma vez que as pessoas estão estressadas, elas ficam mais agressivas e irritadas. E é o que a gente está vendo todo dia na televisão, no YouTube. As pessoas, por nada, estão tendo reações agressivas totalmente desproporcionais, Duda. E a gente vê que muitos casos vão para a mídia, mas assim, pessoas... isso a gente está falando de uma questão cotidiana, né? Pessoa que está em casa. Eu, por exemplo, estou citando amigos, casais próximos a mim, que não vão para a mídia, obviamente, esses casos, mas que são pessoas próximas. Então, a gente está vendo o que está acontecendo no cenário com todo mundo. Afetou a questão profissional de muita gente. Aquele que não perdeu emprego tem que trabalhar em casa. Então, explica um pouquinho pra gente a questão da síndrome de burnout. Vamos lá, o que é o burnout? É quando você tem um quadro depressivo ansioso associado ao trabalho. Então, tudo que está relacionado ao trabalho te gera insegurança, incerteza, você tem a sensação de que você é incapaz de entregar o seu trabalho, você fica muito irritado, você pode ficar agressivo, você tem a síndrome do domingo, a síndrome da segunda-feira, que você sabe que você vai ter que trabalhar na segunda, você já começa a ficar muito ansioso, muito irritado, muito deprimido no domingo, você acha que a sua capacidade de trabalho está diminuída e principalmente você está se sentindo sobrecarregado, que é diferente do bore-out, que é quando você está de saco cheio do teu trabalho, mas você não está sobrecarregado. Mas o sintoma é muito parecido com o burnout. Você fica desmotivado, você fica na sua zona de conforto, você não quer sair disso de jeito nenhum. Então a gente hoje em dia pensa tanto no burnout, mas também no bore-out. Olha só, um tema novo, hein? Burnout. Bore-out. Que seria o bore em inglês seria saco cheio. Saco cheio. Né? Então a gente pensa no burnout e no bore-out. Nas duas situações a pessoa fica muito desmotivada. Aqui no burnout ela está sobrecarregada de trabalho, Sim. No bore-out ela está na zona de conforto e não está com excesso de trabalho. Mas vão ficar irritadas, ela não quer mais saber do trabalho, mas ela está ali porque ela precisa de repente do emprego, Sim. Precisa pagar a conta, mas ela está de saco cheio. E aí o gestor tem que pensar, o que a gente faz com esse funcionário? Vamos dar outro desafio? Será que é o momento de trocar de cargo? Será que é o momento de trocar de emprego? Sim. Eu sempre falo, né? Eu faço consultoria para empresas e palestras e eu sempre falo isso. O material humano é responsável por 80% da produção de uma empresa. Se você não tem pessoas bem qualificadas, mas não só na questão de conhecimento, de escolaridade, mas psicologicamente falando... E motivadas, né? Motivadas. Doutor, então assim, para as pessoas entenderem, agora, nós falamos do burnout, já aprendemos o bore-out. O bore-out. Programa chique, hein? Olha quanta informação. Mas agora eu quero que as pessoas entendam em casa como perceber que alguma coisa não está legal. Porque existe tristeza, que as pessoas sentem, é um sentimento e as pessoas têm, e existe a depressão, que nós já falamos disso, mas aqui na Band Vale a gente quer ressaltar e informar quem está em casa. Como identificar o que é tristeza e o que é depressão? Vamos lá. Tristeza normalmente não paralisa e não mexe com autoestima. Na depressão, eu fico paralisado, eu perco a capacidade de sentir prazer, eu me sinto triste a maior parte do tempo, minha autoestima fica muito comprometida e eu tenho alteração de sono, de apetite,
de peso, redução de memória, concentração, raciocínio, foco, atenção, incapacidade de decisão, sentimentos de inferioridade. Em algumas pessoas pensam inclusive em morrer e até tentam suicídio. Então, a grande diferença aqui, tristeza não mexe com a autoestima, não paralisa. Depressão diminui a autoestima e paralisa e muda todo o relógio biológico, mostra que o funcionamento do corpo está totalmente alterado. Doutor, agora eu quero entrar num assunto, porque a gente sabe que o nosso país está em primeiro lugar no mundo com relação à ansiedade. As pessoas no Brasil são extremamente ansiosas, isso é dados, é estatística. E está como quinto no mundo com relação aos casos de pessoas depressivas. Entre os 5 países mais deprimidos do mundo. Entre os 5 países mais deprimidos do mundo. Exatamente. Tá. Isso era pré-pandemia, hein? Isso era pré-pandemia. Quais são os dados atuais? A gente já tem primeiro em tudo? Acabou. A gente não chega a ser primeiro, mas a gente, infelizmente, está aí entre os 10 mais nesse ranking. De ansiedade, a gente continua no topo. E na depressão pode ser que tenha até piorado um pouquinho essa posição. Então, temos um índice de doença mental muito grande no Brasil e, infelizmente, a gente ainda tem no Brasil a psicofobia, que é o medo do psiquiatra, é o medo do psicólogo, então, é o medo do psicanalista, é o medo de buscar a psicoterapia, é o medo de utilizar a medicação, a psicofarmacologia, que faz muito bem, que não vicia, não causa dependência como as pessoas pensam. É uma classe apenas que vai causar vício ou dependência se utilizada da forma incorreta, que não foi orientada pelo médico. Mas normalmente antidepressivo, antipsicótico, estabilizador de humor, não vicia, não causa dependência e não é paciente. E eu posso falar que não mesmo, porque olha, eu já fiz tratamento para tudo isso, estou super bem, então, e o senhor realmente já trocou medicação, tudo, eu não criei dependência de nada. Exato. E estou super bem. E eu falo isso no programa porque é importante a gente assumir, porque às vezes quem está em casa acha que quem trabalha em televisão... Gente, nós somos seres humanos iguais a vocês, então temos os problemas, temos família, temos filho, e não causa dependência, né, doutor? Tem que ser tratado. E aí o senhor falou da psicofobia, mas tem o preconceito. Exatamente. Eu tenho pessoas que eu imagino, vou tomar remédio para... Gente, verdade, falando no modo pejorativo, não, eu não sou louco, não vou... E você já deve ter escutado isso. Você vai no psiquiatra, você tá louco, porque você vai tomar remédio, eu não tomo esse tarja preta. E isso se torna muito pejorativo falando de uma profissão que cuida da saúde mental. Se a pessoa não tem a cabeça sã, o corpo padece. Exatamente. Não existe saúde no corpo físico se a parte mental não está bem controlada. O cérebro é o principal órgão do nosso corpo, ele comanda tudo. Se ele não vai bem, o restante não vai bem. Eu recebi o Dr. Primo Paganini, médico psiquiatra aqui no Saúde Você, na Band Vale, trazendo muita informação de saúde. Querido Dr. Rodrigo Santiago, doutor, obrigada. Muito obrigado. Fiquei muito feliz em recebê-lo no programa e te convido para voltar mais vezes. Com certeza, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta para falar um pouco mais com vocês.